Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Tudo bem, galera? Então, tripulantes, no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos temas mais críticos na aviação, o fogo a bordo da aeronave, ok? Então, vou explicar para vocês as principais causas, o que o comissário deve sempre revisar durante o voo e como agir no combate ao incêndio, incluindo o procedimento especial para baterias de lítio, beleza? Então, vamos lá. Sem enrolação, a gente tem aqui, né, as principais causas de fogo a bordo, né? Então, desatenção dos passageiros, falhas na fiação, curtos em equipamentos elétricos, queda de raio, baterias de lítio, né, que é a nossa thermal runaway, ou um circuit breaker defeituoso, né? Tudo isso pode causar incêndio, seja na própria cabine, seja no porão da aeronave, né? Às vezes a pessoa ali despacha um item, né, um notebook ou algo assim, e aí essa bateria inchou, causou ali um incêndio, né, no porão, que no caso é muito mais crítico porque no voo a gente não tem acesso obviamente a isso, né, a esse porão. Foi até o que aconteceu recentemente no caso da Latam, né, só que ainda bem que foi no solo, né, então as equipes ali já conseguiram conter rapidamente esse incêndio. Ok, então são essas principais causas de fogo a bordo, né, dentro aí da nossa cabine. Tem também a questão da desatenção, né? Então, itens proibidos, equipamentos deixados carregando, objetos mal armazenados, até mesmo cigarros eletrônicos e powerbanks. Se eu não me engano, cigarro eletrônico foi proibido, né? Então, a questão aí, o que pode ter ocorrer nos dias de hoje é o powerbank, ok? Temos também aí a questão das falhas elétricas, né? Então, uma fiação antiga, uma fiação danificada que não foi, né, consertada, uma sobrecarga, um componente superaquecido na galley, né? A tomada USB, parte também da iluminação, ok? Né? E o circuit breaker, né? O circuit breaker são os disjuntores que protegem contra a sobrecarga. Geralmente, se ele tiver ali algum defeito, ele não vai desarmar, né? Então ele vai indicar ali um risco elétrico, né? Então, é importante nós comissários fazerem assim inspeção visual, né? Saber onde eles se localizam, né? Principalmente os da Galley, né? Que ele comandam boa parte dos sistemas elétricos, ok? E o que também temos nossas queridas baterias de lítio, né? Que pode gerar aí incêndio, né? Que imagina, cada passageiro tem um celular, cada celular tem uma bateria de lítio, né? Então é muita bateria ali em cada voo. Então pode gerar ali um curto-circuito, né, um superaquecimento, explosão, né? Então é a thermal runaway, porque para quem não sabe é o aquecimento descontrolado, né? Então ela vai aquecer sem parar, podendo gerar aí o risco de incêndio, ok? Qual que vai ser a nossa responsabilidade, nós como comissários, né? Então nós vamos revisar sempre mentalmente a operação dos extintores, né? Então saber ali onde está o extintor de halon, o extintor de água, né? Como empunhar as travas, distância de ação, a duração desse extintor, né? Como realizar ali a extinção do fogo, né? Lembrando que sempre vai ser no movimento de varredura, né? Então é importante a gente estar sempre lembrando disso. Saber também a localização dos disjuntores, né? Os nossos circuit breakers, principalmente os da Galley, saber quando e como verificar, ok? Também é importante a gente manter acesso livre aos equipamentos de emergência. Então, sempre deixar livre ali o acesso aos extintores, ao oxigênio portátil, às luvas, ao CAF e às saídas de emergência, ok? E também realizar ali rondas periódicas, né? A gente vai poder verificar os banheiros, então olhar sempre o detector de fumaça e as latas de lixo, observar o cheiro de queimado, se houver, né, na cabine, verificar as áreas que geralmente ficam quentes da galley e testar visualmente os equipamentos suspeitos, né? Verificar ali se pode ocorrer algum risco de incêndio, certo, galera? E aí, né, no caso aqui nossas rondas, né, que eu falei para vocês, e importante isso aqui também, ó, não desperdiçar o extintor, né? No caso, procurando o foco aí do incêndio, identificar a origem antes de disparar, por exemplo, eu acho que está ali pegando fogo, já começa a atirar, não. Lembrando que o nosso extintor ali é limitado, a gente tem, mas não tem ali uma quantidade
enorme para ficar desperdiçando. Então a gente não pode desperdiçar. A gente vai identificar a origem, né, afastar os materiais combustíveis, se houver, e preparar o espaço para realizar a varredura, ok? Né? Então aí a técnica de combate ao fogo, né? Ficar numa posição estável, apontar para a base do fogo, disparo contínuo e movimento de varredura, verificar se apagou totalmente e resfriar a área se possível, ok? Né? Aí o nosso, que eu falei para vocês antes, são os nossos itens de proteção individual, nosso capuz anti-fumaça, né? Que temos aqui, no caso, um capacete, né, desse comissário. Ele está também utilizando as luvas, né, para entrar em contato nesses itens aqui, né, nesses objetos que estão quentes, não gerar risco de queimadura, né. Então, identificou o fogo, né, o que a gente vai fazer, né? Comunicar imediatamente os demais tripulantes, né? Então, falar mesmo, fogo na galley, né? Então, comunicação rápida e clara, sem enrolação. Então, iniciar o combate ao fogo sem esperar. Então, você identificou o fogo, vai lá e busca, vai lá e toma a atitude de iniciar esse foco, esse combate ao foco, né? Então, tempo na aviação é vida. Então, você identificou, já busca ali a luva, o extintor, o CAF, se necessário, né? Por exemplo, aqui nesse caso a gente vê que tem muita fumaça, precisa do CAF, né? Isso vai depender da situação. Se for um incêndio ali num celularzinho pequeno, que não está gerando muita fumaça, não tem necessidade de usar o CAF, né? Agora, por exemplo, se é um incêndio aqui numa bin, numa mala grande que está produzindo muita fumaça, aí sim usar o CAF, ok? E sempre verificar também isso aqui, verificar o extintor correto, tá? Então, é algo simultâneo. Obviamente que se você estiver apagando fogo, você não vai ter tempo de afastar os passageiros. Então, é um trabalho em equipe. Um comissário vai estar apagando fogo, o outro ele vai estar evitando o pânico, acalmando os passageiros, né? O outro ele vai estar mantendo o corredor livre, né? Então, é simultâneo, ok? Então, a questão é isso. Então, só lembrando, extintor de halon para o fogo elétrico, né? Extintor de água apenas para materiais sólidos, né? Então, hoje em dia é bem mais raro você ver o extintor de água no avião, mas caso haja ali um incêndio numa mala, um incêndio ali no material que não seja elétrico, pode usar, né? Mas caso só tenha o extintor de halon, use ele, ok? Importante também avisar a cabine de comando, ok? Então, sempre ser claro, né, na comunicação. Tipo, entrou lá, vai mandar mensagem, ó, cabine, aqui a galley frontal, possuímos fogo elétrico, iniciando o combate, né? Então, claro que sempre ser o mais específico possível. Ah, estamos tendo aqui um fogo no toalete, um fogo na bin, né? Iniciando o combate, porque o comandante já vai estar ciente do que está acontecendo é, na cabine, né? Ali na cabine a bordo, beleza? Então, temos aqui também o incêndio em baterias de lítio, né? Então, caso um aparelho eletrônico venha pegar fogo, um celular, um tablet, etc., desconectar da tomada USB, caso ele esteja carregando, né? Então, desconecta. A gente vai combater esse incêndio com o extintor de halon, né? Visto que é um aparelho eletrônico. Então, o halon ele vai remover o oxigênio da combustão inicial e vai conter o thermal runaway, né? Vai conter essa temperatura excessiva que vai ter, beleza? Então, após extinguir as chamas, a gente vai encher um balde com água, temperatura ambiente, não precisa ser água gelada, e a gente vai manter submergido esse dispositivo, justamente para evitar ali que ocorra outro foco. Por quê? Porque a bateria de lítio ela vai começar a aquecer, né? Então, o aparelho dentro da água vai evitar a criação de outro incêndio. Importante também observar, caso esse aparelho, caso essa água venha, né, a esquentar, trocar a água e colocar outra, ok? Fazer isso até o final do voo, até o momento que terá ali uma pessoa capacitada para retirar esse aparelho da aeronave em solo. Beleza, galera? E aí o que jamais fazer, né? Então, isso aqui a gente vê no nosso treinamento, né, na companhia, mas é importante a gente revisar desde agora. Jamais virar as costas para o foco, tá? Jamais usar água em fogo elétrico inicial. Nunca permitir a aglomeração dos passageiros, né? Então, pode ser que tenha ali alguém curioso, alguém queira ver, mantenha distante, né? Quanto mais gente ali envolvida que não tenha o conhecimento do que fazer, pior, né? Então, vamos afastar essas pessoas, né, nossos colegas, né?
e nunca tocar na bateria superaquecida, né? Obviamente, se caso tenha que tocar, vá colocar ali a sua luva, ok? Para evitar ali qualquer queimadura, qualquer dano a você. Lembre-se que nesses casos a nossa segurança vem sempre em primeiro lugar, né? Então tem ali um incêndio, né? Sempre se prepare da melhor forma possível. Caso precise, vista sua CAF, use sua luva, né? Para combater esse incêndio com a maior segurança possível. Beleza, galera? Então, chegamos aqui no nosso vídeo, não tão longo, né? Temos aí que o fogo a bordo é uma das situações mais críticas, né, que podem ocorrer durante o voo. Então, por isso, né, o treinamento, atenção e conhecimento fazem toda a diferença. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, né, a entender melhor como agir de forma segura e eficiente. Só um adendo ali, eu acabei falando errado, né, no caso de fogo no porão, com dispositivos eletrônicos, né, isso não existe. Qualquer dispositivo eletrônico que você tem que levar a bordo. Você não pode despachar justamente porque caso haja ali um incêndio é possível controlar. Então, acabei ele falando besteira, estou corrigindo aqui agora, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor como agir de forma segura e eficiente, beleza, galera? Então, até o próximo conteúdo. Deixa um like, comentário, qualquer sugestão, crítica, estou por aqui. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui.